Renata aqui à frente, que logo após ela está já com a oportunidade. Nosso evangelista Rogério. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. E assim oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está nos céus, nesse instante, Senhor, estamos aqui na Tua presença, ó Deus, para Te agradecer pela primeira parte, aonde, Senhor, foi louvado e bendito o Teu santo nome, Senhor. Agora, ó Deus, Te pedimos pela Tua serva que vai transmitir a Sua palavra nesta hora, Senhor, que o Senhor conceda, Senhor, o necessário, pois temos a certeza que o Senhor é aquele que fala, Senhor, com a Tua igreja, através dos canais que aqui estão, Senhor, e inclusive o Senhor, a Tua serva que está nesta hora, Senhor, pronta para entregar aquilo que o Senhor tiver dado em seu coração. Pai, continua conosco. Ser com a Tua igreja, Senhor, que sejam todos apercebidos para receber de Ti, Senhor, o lenitivo e o alimento para a sua alma. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz por essa oportunidade. Muito feliz e muito nervosa. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em João. No capítulo 1. Capítulo 1 e o versículo 12. Esse versículo ele marcou a minha história, né, no momento da minha conversão, quando eu confessei a Jesus lá na nossa igreja em Barra de Jangada. Teve um irmão que veio e deixou esse versículo para a minha meditação. Os irmãos encontraram? João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? A igreja pode sentar. Irmãos, quero primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade e agradecer ao pastor Jonatas por ter confiado. E a gente vai tentar, irmãos, falar um pouco daquilo que o Senhor ele tem ministrado ao meu coração. Confesso aos irmãos que estou muito nervosa mesmo. E, assim, sou muito grata a Deus porque, normalmente, né, pouquíssimas vezes, mas eu prego para as crianças e não para os adultos. Então, essa é a minha segunda vez que eu estou pregando para os adultos. Então, os irmãos entendam aí meu nervosismo e fiquem intercedendo aí por mim, porque é um desafio muito grande, irmãos, muito grande. Mas temos que obedecer ao Senhor, temos que obedecer aquilo que o Senhor ele tem nos proposto. E, irmãos, estamos nessa campanha, né, de oração pelos filhos. Eu até estranhei, meu Deus, oração pelos filhos, mas, Senhor, eu nem sou mãe ainda. Nem sei se o Senhor vai me constituir mãe futuramente, né? Se for da vontade dele, amém. Se não for, amém também. E eu, meu Deus, eu vou falar sobre o quê, Senhor? Porque eu nem sou mãe, nem tenho essa experiência, né? Por ser pedagoga, a gente aprende algumas coisas com relação às crianças, né? Nessa convivência com elas, mas eu não tenho a experiência de mãe. E, ao mesmo tempo que eu estava escutando o áudio da evangelista Elda, eu sempre falo errado, aí o Senhor, aquela fração de segundos que passa 1001 coisas na sua cabeça, né? Eu já perguntando ao Senhor e o Senhor, de imediato, ele já me respondeu que eu deveria falar sobre o ser filho, né? Que nós somos filhos. E aí, por isso que eu já vinha meditando em alguns versículos, alguns textos, mas foi ontem à noite que o Senhor ele me deu esse versículo. E a gente vai meditar um pouco sobre isso, sobre o poder de ser filho. Eu quero, assim, né, ser objetiva nas minhas palavras. Na primeira pregação eu estava com medo de não chegar nem a 30 minutos de pregação.
mas eu cheguei aos 50. Aí eu até tinha comentado com o Davi, meu Deus, eu já sei, né? Passou a primeira, eu já sei que eu tenho que administrar melhor o tempo. Então eu tinha feito, até fui ver ontem, eu tinha feito 6 tópicos na pregação. Aí quando foi, na pregação a primeira, né? Aí quando foi a de ontem, eu disse, não, vou fazer poucos, eu já sei, né? Eu falando com o Davi, já sei, amor, vou reduzir os tópicos, porque aí eu falo menos. E aí eu reduzi, irmão, só tem 2 tópicos. Aí na de 6, deu 5 folhas no meu caderninho. A de 2, eu contei hoje de manhã, deu 5 folhas também. Mas, irmãos, sejam pacientes comigo, viu? Então vamos lá. João, ele vem apresentar Jesus como Deus, né? João, ele é em seu evangelho, ele não mostra a genealogia de Cristo, mas ele começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele vai apontar para Cristo como um Cristo sendo Deus. E João também ele vai nos mostrar que Cristo, ele é o Filho de Deus. Tanto é que no final do evangelho, no capítulo 20, a gente vai passear, viu, irmãos, pela Bíblia, a gente vai ler alguns versículos. O versículo 30 e 31 diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João ele fala que muitos outros sinais foram feitos, mas que não estão registrados no livro, mas os que estão registrados no livro é para que a gente creia que Jesus ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Então, João ele também vai nos apresentar Jesus como o Filho de Deus. Tanto é que nós temos o versículo mais conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, João ele apresenta Jesus como Filho de Deus. E aí, nesse versículo, irmãos, que a gente leu em João 1,12, a gente para meditar e a gente se pergunta, será que de fato todos são filhos de Deus? Será que todos são filhos? Será que todos são apenas criaturas? E aí, nesse versículo, a gente vai encontrar a resposta. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando a gente vai lá para Gênesis, para o princípio de todas as coisas, o Senhor ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E aí em seguida ele diz que Deus ele fez o homem e a mulher. E aí a gente sabe muito bem essa história, que depois o Senhor ele deu uma ordem, eles habitavam ali no jardim, em comunhão com Deus, na presença de Deus, e essa ordem foi desobedecida. Adão e Eva desobedeceu, pecaram, o pecado entrou no mundo. Então era necessário um plano de salvação. E esse plano estava em Jesus, em seu sacrifício na cruz. E a partir daí, irmãos, quando a gente chega nesse versículo, a gente consegue perceber que nem todos são filhos. Todos somos criaturas. Todos fomos criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que o receberam, aqueles que receberam a Cristo. E no versículo 12, ele fala que aqueles que o receberam a Cristo, recebeu o Verbo, recebeu o Deus Filho, foi dado. Se é algo que é dado, é algo que nós não tínhamos. Se eu digo para você que, digo aqui para o Lucas que eu estou dando essa caneta para ele, é algo que ele não tinha, Renata, mas ele tem um igual, é compacto, é roxa, é 1.2, mas não é essa que eu tenho. A que ele tem é outra. Se eu estou dando para ele, é porque ele não tem essa. Eu tenho essa e eu dou para ele. Então a gente vê que Jesus, o Senhor Deus, ele nos dá algo que nós não temos. E o que é que ele nos dá? Ele nos dá o poder. E esse poder vem do alto. Esse poder vem de Deus. E poder de quê? Poder de ser. Poder de ser. Irmãos, eu fui atentando para cada palavra desse versículo e o Senhor ele foi falando ao meu coração. Ele nos dá o poder de ser, porque ser é diferente de estar. Ser é definitivo. Ser é permanente. Estar é temporário. Eu estou triste, é temporário. Depois eu vou estar alegre. Eu estou nervosa, é temporário. Quando acabar a pregação, eu já não vou estar mais nervosa. Estar é temporário, mas ser é permanente. Eu sou mulher. Eu sou mulher. E isso não muda. Eu posso
fazer o que for, mas isso não vai mudar, porque eu sou mulher. Então, Deus, ele nos deu, vão entendendo, o poder de ser, mas de ser o quê? Filhos. Poder de ser filhos dele. Poder de ser filhos de Deus. Meditando, irmãos, nessa campanha de oração pelos filhos, eu quero que a gente medite um pouco sobre a nossa postura como filho. Sobre a nossa postura como filhos de Deus. O Senhor, ele nos deu esse poder de ser filho. E esse poder vem dele. Eu não posso chegar para você e dizer que você é filho e constituir você como filho de Deus. Mas somente o Senhor pode fazer isso. E diante disso, existe uma condição. Ele diz aos que creem. Existe essa condição de crer. E a gente vê que ele diz aos que creem, não aos que creram, não aos que crerão, não aos que creriam, aos que creem. É algo contínuo, é algo que a gente deve crer todos os dias. E isso é fé. Tanto é que a Bíblia fala lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E essa fé, irmãos, vivida por nós, ela deve ser uma fé viva. Ela deve ser uma fé que mostra as obras, como o Tiago ele fala. Ela deve ser uma fé que vai gerar em nós uma mudança de conduta, uma outra postura. Lembro-me muito bem no dia que eu aceitei Jesus. Eu tinha meus 14 anos. O irmão deixou esse versículo para a meditação. Fui para casa com uma alegria inexplicável. Eu louvo a Deus pela forma como Ele trabalhou no meu coração, né? Ele tratou o Evangelho no meu coração. Eu visitava lá a igreja com minha prima e eu comecei a achar muito injusto Deus, ele dá o seu único filho para morrer no meu lugar, um inocente, para levar a culpa de todos e eu viver a vida do jeito que eu quero. Eu comecei a achar isso muito injusto. Meu Deus, eu não posso viver a vida do jeito que eu quero. Eu era só um adolescente, irmão, tinha 14 anos. Mas eu gostava muito de uma banda chamada Charlie Brown Jr. Talvez alguns irmãos conheçam. Eu gostava, eu idolatrava essa banda, eu idolatrava esse cantor. Gostava demais mesmo. E eu sabia que isso iria mudar. Eu sabia que, a partir do momento que eu dissesse que iria servir a Cristo, que aceitaria Cristo, eu não poderia mais ter a conduta que eu tinha antes. E essa é a fé viva em nossas vidas. Esse é o crer em nossas vidas. E, irmãos, teve até um momento que o Senhor, ele vai trabalhando em nossas vidas, né? Aí eu, meu Deus, aí eu voltei para casa, né? Porque a gente vai voltando para casa muito feliz, mas pensando em mil e uma coisa. Lá em casa ninguém era cristão ainda. E a gente vai pensando em mil e uma coisa. Eu, meu Deus, não posso ouvir mais as músicas de Charlie Brown Jr. Ô, Senhor. Meu Deus, tenho que usar saia agora. Eu nem tinha saia. Tenho que usar saia agora. Eu vivia com olho preto, lápis de olho. Eu nem posso mais usar meus olhos pretos, meus brincos grandes, minhas argolas. Nem posso mais. E isso já era o Espírito Santo trabalhando no meu coração, porque a gente sabe que a partir desse momento há uma mudança de conduta. E teve até um dia, eu me lembro, eu tinha muita coisa dessa banda, e eu me lembro que o Senhor, eu vou escutar, só um pouquinho, não faz mal não tem nada não. E eu comecei a ouvir, comecei a cantar, e a partir do momento que eu ouvi e cantava, eu me entristecia, e me entristecia de verdade. E isso era a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu, meu Deus, eu sei que isso não é certo. A decisão que eu tomei, eu devo ser fiel ao meu Senhor. E aí eu peguei tudo, todos os pôsteres, fotos, CDs, DVDs, que era no tempo de CD e DVD. E coloquei tudo dentro de uma sacola. O pessoal lá em casa, né, mãinha, minha irmã, meu irmão, tudo assim, espantado. Tipo, Renata endoidou, né? Eles não eram cristãos ainda, porque eu era a mais fanática mesmo. E juntei essas sacolas e disse que ia jogar fora. E eu joguei fora chorando, viu? Mas joguei. Joguei tudo fora. E eu sabia que nisso eu estava glorificando a Deus. E que eu deveria me esforçar para honrar o sacrifício de Cristo na cruz. Que eu não deveria mais viver do meu jeito, mas do jeito dele. E então, irmãos, a gente consegue ver que essa fé, ela é viva em nossas vidas, que ela vem acompanhada de obras, que ela vem acompanhada de mudança de conduta, mudança de postura. E até mesmo essa fé que a gente recebe, ela vem de Deus, né? Como diz o versículo de Efésios. E isso não vem de vós, é dom
de Deus, ela vem de Deus. Então, toda boa dádiva, ela vem do Senhor. Toda boa ação que nós temos hoje, se eu faço bem ao meu próximo, se eu amo o meu próximo, se eu louvo ao Senhor, tudo que eu faço de bom é porque não vem de nós não, irmãos. Vem de Deus. Vem da ação do Senhor nas nossas vidas. Então, irmãos, meditando um pouco nesse versículo, e aí ele, dando seguida, ele diz, né, aos que creem, mas creem em quê? No seu nome. No nome de quem? No nome de Jesus. Lá em Atos 4:12, diz assim, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mateus 1:21, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A gente vê, irmãos, a importância do nome de Jesus, que o nome de Jesus ele tem poder. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 9. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 9. Diz assim, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então foi dado um nome que é acima de todos os nomes. E diante do nosso Senhor, todo joelho se dobrará. No nome de Jesus há poder, irmãos. Quando a gente ora no nome de Jesus. Os milagres e prodígios e maravilhas que Deus faz através de nós é no nome de Jesus. Quando a gente pede no nome de Jesus, porque a gente sabe que esse nome, ele tem poder. E, irmãos, então, falando aqui um pouco desse versículo, meditando um pouco nessas pequenas partes dele, todos quanto o receberam, foi dado o poder de ser filhos de Deus aos que creem no seu nome. E quando a gente entende que a gente é filho de Deus, existe uma necessidade de ter essa identidade firmada nas nossas vidas. A gente precisa ter essa identidade de filhos de Deus firmada nas nossas vidas. Até o próprio Jesus, ele foi tentado, irmãos, nessa área. Quando a gente vai lá para Lucas, no capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus, eu vou ler aqui rapidamente, mas a gente vê que Jesus ele foi tentado nessa área. Logo após o batismo, Jesus ele foi conduzido ao deserto. E a partir do versículo 1 diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente vê aqui que Jesus ele foi tentado em sua identidade, porque o diabo chegou para ele e disse, se tu és o Filho de Deus, o diabo ele está querendo causar uma dúvida, ele está querendo ali gerar uma dúvida, se você é mesmo o Filho de Deus, então faz isso, prove. Mas Jesus ele responde com respaldo na palavra. Em seguida, versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Irmãos, a gente vê aqui que o diabo ele ofereceu muitas coisas ao Senhor Jesus.
Ele ofereceu em troca dessa identidade, ele ofereceu para que ele deixasse de, como filho de Deus, honrar a Deus, honrasse o diabo, adorasse o diabo, se prostrasse diante do diabo. Irmãos, o diabo sabe que essa nossa identidade ela é tão valiosa que muitas vezes ele vai nos oferecer coisas para que a gente troque a nossa identidade pelos pratos de lentilhas que ele oferece. Irmãos, a nossa identidade ela é muito valiosa porque ela tem preço de sangue. Ela tem preço de um sangue inocente. Ela tem preço de um inocente que sofreu e padeceu lá na cruz. Que derramou todo o seu sangue lá na cruz, irmãos. Essa identidade é muito valiosa. E muitas vezes a gente despreza. Muitas vezes a gente quer viver do nosso jeito. E não queremos nos render a essa identidade de filhos e vivermos como filhos. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele foi escarnecido. Despiram o nosso Senhor Jesus. Colocaram uma capa de escarlate, colocaram uma coroa de espinhos, colocaram uma cana em sua mão direita, se dobraram diante deles, escarnecendo Jesus, cuspindo no seu rosto, dizendo que ele era rei. Depois pegaram essa cana e começaram a bater em Jesus. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele sofreu tamanha humilhação, tamanha dor. Então a gente precisa entender que essa identidade que nós temos, ela é muito valiosa, irmãos. Não desprezemos a identidade de filhos. Não desprezemos essa identidade, porque ela tem preço de sangue. Logo em seguida, irmãos, do versículo 9 em diante, levou também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, veja o diabo novamente, se tu és o Filho, querendo causar dúvida, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. A gente vê que Jesus ele sempre respondia com a palavra. A gente vê que Jesus ele estava preparado. A gente vê no primeiro versículo que ele estava cheio do Espírito Santo. E no versículo 13 diz que, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ele se ausentou porque ele é um fracassado. Ele sabe que ele não poderia vencer o Senhor Jesus. Então ele se ausentou, mas a Bíblia também fala que ele se ausentou por um tempo. A gente precisa entender que os filhos de Deus, eles sempre serão tentados. Essas tentações, elas são reais. E elas virão e elas vêm sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos agir como Jesus. Ele nos mostrou o caminho. É estar preparados. É estar cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, seja controlado pelo Espírito. E é isso que a gente precisa, é ser controlado pelo Espírito Santo. E Jesus, ele sempre respondia com a palavra. Mas a Bíblia também nos adverte que a gente deve ter sempre a nossa mente renovada pela palavra. Lá em Romanos 12. Então, a mente renovada, cheia do Espírito Santo, irmãos, a gente vai conseguir vencer as tentações, porque o Senhor está conosco. Ele nos deixou o exemplo. Quando nós entendemos que a nossa identidade é firmada, nós temos a convicção de que somos filhos amados de Deus. Somos prova viva do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Muitas vezes o diabo quer fazer com que a gente duvide do amor de Deus por nós. Essa dúvida já veio ao meu coração. Isso pode acontecer, irmãos. Mas a gente precisa ter a certeza que mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não ouça, mesmo que eu não veja, de que Deus, ele nos ama. Nós somos filhos amados de Deus. Independente do que eu faço, o Senhor, ele me ama. Quem nos separará do amor de Deus? Nós precisamos entender que nós somos filhos amados de Deus. E nada, e nem ninguém vai roubar de nós essa verdade. Nada, nem ninguém vai roubar de nós essa verdade. Mais adiante, irmãos, no capítulo 15, a gente vê a história do filho pródigo, muito conhecida.
Mas que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração no ano da pandemia, sobre o filho pródigo. E eu tenho guardado essa palavra no meu coração. E os irmãos conhecem muito bem a história desse filho. Ele chegou para o pai, ele pediu tudo o que ele tinha, ele foi viver da forma que ele queria, mas em um determinado momento, ele lembrou que ele tinha um pai. Irmãos, vocês conseguem entender que com toda a ação daquele filho pródigo, ele em momento nenhum ele deixou de ser filho? E isso é forte, meus irmãos. Isso é forte. Em nenhum momento ele deixou de ser filho. Ele não estava honrando seu pai, ele não estava agradando o seu pai, mas ele não deixou de ser filho. No versículo 17 do capítulo 15 diz: e tornando em si, depois de tudo que ele tinha passado, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele lembrou que ele tinha um pai. Ele lembrou do tempo da bonança, ele lembrou de como era bom e precioso viver na casa do Pai, viver na presença do Pai, viver em comunhão com o Pai. Esse é o bem mais precioso que nós temos enquanto a gente está aqui nessa terra. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, ou faze-me como um dos teus empregados. Esse filho, ele lembra que ele tem um pai, ele reconhece que ele é filho, e ele reconhece que ele pecou. Ele pensa: eu vou me levantar e eu vou até o meu pai, eu vou dizer: Pai, eu pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Muitas vezes, irmãos, enquanto nós estamos aqui, a gente precisa entender que a gente não é perfeito. Que a gente vai pecar, que a gente vai errar, que a gente vai vacilar nos nossos pés. Mas nós precisamos entender que nós temos um Pai que nos ama e que nos perdoa. Nós precisamos entender que muitas vezes a gente precisa se posicionar em arrependimento diante do Senhor. Dizer: Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Muitas vezes a gente até sente e pensa: já não sou digno de ser chamado teu filho. E é nesses momentos, irmãos, que o diabo ele vem com suas dúvidas. É nesses momentos que o diabo ele vem com suas setas, tentando nos fazer duvidar de que de fato somos filhos de Deus. É nesses momentos, irmãos, que o diabo ele quer se aproveitar para nos fazer distanciarmos ainda mais do Senhor, e não reconhecermos que nós pecamos, e não reconhecermos que diante disso a gente precisa ter uma postura de nos levantarmos e ir até o Pai, do jeito que nós estamos, e reconhecer que nós pecamos, e reconhecer que a gente não é digno de ser chamado de seu filho. E no versículo 21, irmãos, a Bíblia diz, versículo 20... E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. O pai estava à espera daquele filho. O pai sabia que ele foi, mas que ele voltaria. O pai, ele sabia disso. E ele diz que ele foi movido de íntima compaixão. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Se quebrante diante do Senhor. Reconheça os seus pecados diante do Senhor. Reconheça que você falhou, que você errou. Versículo 21. Versículo 20 ainda. O pai se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Veja, irmãos, quanto amor desse pai. Correu, se lançou, beijou, abraçou. Isso é amor, irmãos. Isso é aquele que estava ansioso, aguardando a volta do seu filho. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos. E o pai ele diz: porque este meu filho... Percebe, irmãos? Que o pai, ele reafirma a nossa identidade de filho.
ele reafirma a nossa identidade de filho. Ele diz, porque este meu filho. Percebem que o filho, ele não deixou de ser filho? O filho, ele não deixou de ser filho. Ele sabia que ele tinha um pai. Pensando no nosso pai terreno, irmãos. Meu pai, Valderedo, não importa o que eu faça, do dia que eu nasci até a minha morte, eu sei que eu sou filha dele. E nada vai mudar essa verdade. Eu sei que ele é meu pai. Não importa o que eu faço, não importa o que ele faz. Eu sei que ele é o meu pai. E nada vai mudar essa verdade. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. Irmãos, eu creio que nessa manhã o Senhor está reafirmando a identidade de filho neste lugar. Eu creio, irmãos, que nessa manhã o Senhor está falando aos corações que este meu filho, ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Irmãos, o fato de estarmos na casa do Senhor não significa que estamos perto do Senhor. Não significa que estamos desfrutando da presença do Senhor. Nós podemos estar na casa, mas estarmos totalmente distantes. E somente o Senhor nos conhece. Somente o Senhor sabe o nosso caminho, sabe por onde nós temos andado. Somente o Senhor sabe. Mas nessa manhã o Senhor está reafirmando a identidade de filhos neste lugar. Dizendo que você é filho amado dele. E o Senhor, ele se alegra em poder reafirmar isso para você nessa manhã. Quando nós temos a nossa identidade firmada, nós entendemos que a nossa postura é de filhos de Deus. Eu não vou andar mais como um velho homem. Eu não vou andar mais distante do Pai. Eu vou andar na presença do Pai. Eu vou andar como o Pai quer que eu ande. Como eu no início não achava justo viver do jeito que eu queria. Mas eu queria viver do jeito que Deus quisesse que eu vivesse. Então, quando a gente entende que nós somos filhos de Deus, quando a nossa identidade ela é firmada, a gente precisa entender que a nossa postura deve ser de filho. Que onde quer que nós estejamos, nós devemos mostrar que nós somos filhos. Em casa, na igreja, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, nós devemos mostrar que nós somos filhos. E ser filho, irmãos, é viver uma vida de renúncia. Ser filho é dizer, Senhor, a minha vida ela não é mais minha, ela é do Senhor. Não é mais sobre mim, é sobre o Senhor na minha vida. Não é mais do meu jeito, é do jeito do Senhor. Não é mais dos meus planos, mas é o plano do Senhor. Isso, irmãos, é a gente viver como filho. É a gente assumir essa postura de filho. E nós temos o maior exemplo, Jesus. Jesus é o maior exemplo de filho. E ele nos deixou o exemplo para que a gente siga. Irmãos, já estou concluindo. Jesus, enquanto ele estava aqui, ele era 100% homem, 100% Deus. E a gente vê que Jesus ele priorizava uma vida de oração. Está aí uma característica de filho. Prioriza uma vida de oração. Jesus, enquanto ele foi batizado, ele orava. Jesus, quando foi tentado, ele orava. A Bíblia diz que ele orou nesse período de 40 dias de tentação. Durante seu ministério, a gente vê que Jesus orava. A Bíblia fala que muitas vezes a multidão o procurava, mas ele se afastava para ir para o secreto com o Pai, para orar, ele e o Pai. Então Jesus ele tinha essa vida de oração, porque ele sabia que as obras que ele fazia precisava ser feita no poder de Deus. Precisava ser a manifestação do poder de Deus na vida dele. Trazendo para essa campanha, a gente precisa entender, irmãos. Vocês mães, vocês pais, precisam entender que existem muitas batalhas em favor dos filhos de vocês que vão ser vencidas de joelho. Vão ser vencidas de joelhos através de uma vida de oração. Ontem mesmo escutei um testemunho de uma irmã que foi usada em um lugar totalmente diferente, não conhecia um jovem e que chegou para ele, falou várias coisas particulares e disse que ele estava de pé, porque a mãe dele estava de joelho. Percebam, irmãos, o poder da oração.
quer ver a manifestação do poder de Deus sobre os seus filhos, tenha uma vida de oração. Se coloque de joelhos em favor dos seus filhos. O nosso Senhor Jesus, ele priorizava a palavra. Ele sempre estava ensinando. Ele operava muito milagres, muito prodígios, muitas curas, expulsava demônios, mas ele sempre estava ensinando. As pessoas iam atrás de Jesus pelo que ele fazia, mas também pelo que ele falava. Tanto é que a multidão reconhecia que ele ensinava com autoridade. A multidão reconhecia que ele ensinava de uma forma diferente. Então Jesus, ele priorizava a palavra e a gente também deve priorizar a palavra. Jesus, ele priorizava fazer a vontade do Pai. Ele priorizava obedecer ao Senhor. No próprio Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, Jesus, ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja, Jesus, ele diz que a comida dele é fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai, irmãos, é viver uma vida de obediência. É se render à vontade do Senhor. Eu não queria estar aqui, porque eu fico muito nervosa. Mas a gente precisa se render à vontade do Senhor. E Jesus, ele diz que essa é a comida dele. E a comida é uma necessidade básica para a gente viver. A gente consegue ficar sem comida por alguns dias, mas depois a gente não consegue mais. O nosso corpo vai padecer, a gente vai morrer. Uma necessidade básica dos filhos de Deus é fazer a vontade do Pai. A obediência, ela é uma característica de quem está vivo. Se você está vivo espiritualmente, se você é filho de Deus, você vai obedecer. Se você não obedece, eu sinto lhe informar, mas você não está vivo. Você não é filho. Eu vou dizer que a gente vai obedecer 100%, porque nós somos falhos. Perfeição só no céu. Mas a gente vai estar constantemente tentando obedecer ao Senhor e fazer a sua vontade. Filipenses, no capítulo 2, a gente consegue ver a que ponto chegou essa obediência. Versículo 9 em diante. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Não. Versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E a gente sabe a agonia que o nosso Jesus enfrentou por causa da cruz. Ou seja, obedecer, irmãos, nem sempre vai ser bom. Obedecer muitas vezes vai ser doloroso. Obedecer muitas vezes vai custar lágrimas. Vai custar noites acordadas. Mas vale a pena, irmãos. Vale a pena porque a gente sabe que a gente está honrando o nosso Pai. Lá em... Eu aprendi com o pastor Jonatas de lá, a ficar passeando pela Bíblia. Em Lucas, capítulo 22, a gente vai ver um pouco dessa agonia por causa da obediência. Versículo 42. Lucas 22, 42. Quando Jesus ele chama os discípulos para ir ali no Getsemane e orar. Versículo 42 diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do Senhor que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Vejam a agonia que o nosso Cristo passou por causa da obediência. Ele orou ao Pai, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Ele estava em agonia, um anjo o fortalecia. Mas quanto mais ele estava em agonia, quanto mais ele se entristecia, mais ele orava intensamente. Esse é um segredo, irmãos. Mais ele orava intensamente. Em Mateus, Jesus ele fala: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Esse é o preço da obediência que a gente precisa entender. Não importa, irmãos, o preço. Não importa as lágrimas, não importa a dor, não importa a agonia. O que importa é a gente obedecer ao nosso Pai. Honrar o nosso Pai. É isso que importa. E quando a gente obedece, irmãos,
Tem uma frase que eu ouvi em 2019 e guardei no meu coração. Obediência gera milagres. Obediência gera milagres. O nosso Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando a gente obedece, irmãos, não importa o preço que a gente precisa pagar para obedecer. Não é uma barganha que a gente vai estar fazendo com Deus. Ah, Senhor, eu vou te obedecer aqui porque eu quero esse meu milagre aqui. Porque a gente vai estar orando, faça a tua vontade. Mas eu creio, irmãos, que a obediência gera milagres. O Senhor honra os seus filhos que o obedecem. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, nós obedecemos. Quando nós entendemos que somos filhos de Deus, nós vivemos uma vida de santidade. Nós vivemos uma vida de oração. Nós vivemos uma vida de relacionamento íntimo com o Pai. Nós vivemos testemunhando a Cristo. E nós, irmãos, deixamos um legado. Você, pai, você, mãe, que tem vivido nessa postura de filho, tenha certeza que você tem deixado um legado para os seus filhos. Às vezes os pais querem dos filhos que obedeçam, que façam na hora que o pai mandar, mas muitas vezes os pais não têm vivido uma vida de obediência diante do Senhor. Seja um exemplo para o seu filho. Viva nessa postura de filho amado de Deus e você estará deixando um grande legado para os seus filhos. O evangelho genuíno estará sendo pregado para ele através das suas ações. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, irmãos? O Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Senhor, continue abençoando a sua igreja, edifique essa palavra dos nossos corações e que em todo o tempo a gente venha lembrar que nós somos filhos amados do Senhor e que o Senhor, ele requer de nós essa postura de filho. Ele requer de nós uma vida de obediência. E assim estaremos deixando legado para gerações futuras. Agradeço a oportunidade. Aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém que nessa manhã quer tomar essa decisão, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Jesus está à porta e é essa oportunidade que está te concedendo. Tem alguém? Não havendo, nós iremos já estar finalizando o trabalho de hoje e convido. Amém. Deus abençoe. Mais alguém nessa manhã que queira tomar essa decisão? A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-se por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia. A melhor coisa. Quem na próxima vida aqui nessa manhã queira se entregar para Jesus? É um ato corajoso. Tudo aí fora prega diferente. E aqui nós estamos pregando a vida que é Jesus. É uma vida de libertação, é uma vida de cura espiritual, é uma vida que Deus tem traçado para cada um de nós. É libertação e cura, é vida em abundância. Jesus veio, Ele vem e quer salvar você. Deus, Ele tem libertação nessa vida e salvação para a sua vida. E nessa manhã está havendo salvação e cura. Porque Deus, Ele é presente. Deus entra com um prumo e vai dar vida a quem não tem vida. Foi aceitar Jesus, Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.
confrontado com a vida. E nessas confrontações nós dizemos, nós somos corajosos, eu vou fazer. Mas um momento como esse, em você, diante da sociedade, você tomar uma decisão, dizer assim, Jesus, eu quero ter vida. E a vida que Jesus nessa manhã está concedendo para você. Simplesmente vida. Eu não conheço você, mas o que estou pregando tem vida, que é Jesus. E Ele quer dar vida sobre você e quer organizar a tua vida. E dando paz, amor e cuidar de você. É o que Deus tem tido em todos esses momentos. O livramento de Deus sobre a sua vida, porque Ele é amor. Amém? E eu vou fazer uma pergunta a você e você vai falar diante da sociedade, confessando diante do povo e a igreja, reconhecendo como o Senhor Jesus como seu Salvador. Anderson, nessa manhã de vitória, você quer aceitar o Senhor Jesus? Sim, Senhor. Reconhecendo como o Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Sabendo que a partir de hoje, quando você se entrega a Jesus, a tua vida pertence só a Jesus. Deus, Ele nos dá um caminho a ser seguido. E também Ele nos dá o livre-arbítrio de poder querer fazer, de seguir ou não. Mas o bom é nós seguirmos o caminho que Jesus tem traçado, que é caminho de salvação e vida. Amém? Então, que nessa manhã os céus estão em festa, porque mais uma vida se rende ao Jesus. E eu quero também agradecer a Deus pela vida do Tiago. Tiago é sempre ali persistente. E lembro quando o Tiago aceitou Jesus, aqui no manhã de domingo também, na escola bíblica, onde que eu falava para ele que crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E Deus tem feito maravilhas através da vida do Tiago. O Tiago tem sido uma coluna, tem convidado a família para perto de Deus. Então, Tiago, que Deus abençoe a você. E vamos aqui estar orando pela vida do Anderson. Amém? Assim nós oramos. Ergue a sua irmã para o altar, apresentando a Deus aqui o Anderson. Pai, nessa manhã de salvação, Tu nos presenteia, Deus, aqui, Senhor, pela vida do Anderson, que veio lá do Ibura, Deus. E aqui, Senhor, tomando essa decisão, reconhecendo como o Senhor e Salvador da sua vida. E que nessa manhã, Senhor, vários cadeados foram quebrados. Tu tens, Senhor, guerreado em favor dele. Os teus anjos têm se colocado em sua volta, Deus, protegendo. E sabendo, Deus, que Tu és Deus sobre a sua vida. Abençoa, Deus, a cada momento, Deus, toda a trajetória de Anderson, onde quer que ele venha estar, que a Tua presença possa estar ali com ele. Que ele possa sentir a alegria de poder estar, Deus, em Tua presença, que ele possa contagiar as pessoas em sua volta, falando do amor, falando, Senhor, dos projetos que Tu tens, Senhor, para as nossas vidas e para a vida dele. E aqui, ó Pai, nós aqui, Senhor, oramos a Ti e Te apresentamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, Anderson, viu? Deus abençoe. Amém, igreja?